A paz do Senhor para todos. Gostaria de, neste dia, falar um pouco sobre o que está acontecendo no Brasil. Eu não entendo nada, não entendo muito não entendo nada de política. Mas eu me vejo na obrigação de falar alguma coisa e falar com os irmãos e com as irmãs para nós orarmos pela nossa nação, orarmos pelo Brasil, porque o momento é tenso. Homens justos, homens honestos, estão sofrendo na mão de homens ímpios e corruptos, que estão no poder, que com apenas uma canetada coloca pessoas inocentes na prisão. Quantas pessoas estão presas apenas por uma assinatura? Essas pessoas não cometeram crime algum, mas estão presos. E hoje, Deus tem levantado pessoas para ajudar essa nação, como o presidente dos Estados Unidos. Através dele, muitas coisas têm surgido. Eu fico preocupada e oro a Deus pelo Brasil, porque é uma nação maravilhosa. O Brasil é um país bom, tudo que planta dá. É um país produtivo, um país que tem muita água, muita floresta. A fauna, a flora é maravilhosa. Infelizmente, alguns homens estão querendo fazer do nosso país uma ditadura. Mas que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Então eu clamo a você neste dia, vamos orar pelo nosso país. Vamos clamar a Deus pela nossa nação. Assim como Josafá. Josafá, lá no capítulo 20 de 2 Crônicas, vamos ler capítulo 20 de 2 Crônicas. Josafá, diante daquela guerra, aquela grande multidão que estava vindo para destruir Judá e Jerusalém. E Josafá, ele se viu numa situação difícil, porque o exército que ele tinha não teria condições de vencer o exército inimigo. Mas no capítulo 20 e o versículo 15 de 2 Crônicas, diz assim: dai ouvido todo Judá e Jerusalém. Tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Então, irmãos, diante de uma situação dessa que nós estamos vivendo no nosso país, nós temos que fazer como Josafá, clamar ao Senhor. Que ele, no versículo 3, diz que ele temeu. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum a todo Judá. O que ele fez? Ele foi buscar o Senhor, ele foi clamar a Deus por misericórdia. E ele apregoou um jejum, pediu para que todo o povo jejuasse e orasse para que Deus entrasse a favor dele em ajudar o povo dele. E Deus respondeu. Versículo 17 diz o Senhor falando: nesta peleja vocês não vão ter que pelejar, parai e estai de pé e vede o livramento do Senhor. E eu creio que Deus vai dar livramento à nossa nação. Eu creio que Deus vai socorrer essa nação. Aí no versículo 12, na última parte, diz: não sabemos, Senhor, o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Josafá não sabia o que fazer, mas ele sabia que se ele orasse, Deus ia agir por eles. E foi isso que aconteceu. Nesta batalha, o povo de Israel foi vencedor. Os seus inimigos todos foram destruídos. Porque Deus, como diz no versículo 15, pois a peleja não é vossa, é de Deus. A peleja não é nossa, não é do homem, é de Deus. Esses homens grandes, entre aspas, que se acham todo-poderoso, eles pensam que estão no comando, mas não estão. A peleja é de Deus. É Deus que está comandando tudo isso. É Deus que está no controle de tudo. Mas eu quero ler também no livro de Isaías. No livro de Isaías, capítulo 10, versículo 1 diz assim:
Ai dos que decretam leis injustas, e ai dos escrivãos que escrevem perversidade, para prejudicar os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Aqui o profeta Isaías está falando de homens, de juízes. Na tradução de hoje fala bem claro. De juízes, homens grandes que faziam leis para prejudicar o povo. Na tradução da Bíblia Viva diz assim: pobre de vocês, juízes desonestos, pobre de vocês, autoridades que fazem leis injustas, vocês que não tratam com justiça os pobres e roubam os que já perderam quase tudo, e maltratam as viúvas e os órfãos, tirando de todos os seus direitos e fazendo deles vítimas. Aí o versículo 3 diz: vocês não terão meios de escapar quando eu trouxer de longe um castigo terrível. A quem vocês vão pedir ajuda? Aonde vocês vão esconder os tesouros roubados? Deus está dizendo: pobre de vocês, quando o castigo vier, a quem vocês vão recorrer? Vão pedir ajuda para quem? Ó homens grandes e poderosos da terra, para quem vocês vão pedir ajuda? Para quem? Sendo que é Deus que está julgando a causa dessa nação, a causa do seu povo. Então, ai desses homens corruptos que um dia irão prestar conta a Deus. E que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Vamos continuar orando e clamando pelo Brasil, porque o Brasil é de Deus, essa nação é de Deus. E o diabo será envergonhado em nome de Jesus. Deus abençoe.